Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi o desmame da Yasmin, né? O que eu aprendi nesse processo e o que Deus falou comigo também. Então, a amamentação da Yasmin foi uma amamentação maravilhosa. A gente se deu bem desde a primeira hora da amamentação. A única dificuldade que eu tive no começo foi que, assim, no primeiro mês eu senti muita dor no bico do seio, mas depois de um mês que a gente foi pegando o jeito, né, foi maravilhoso, assim. Ela teve amamentação exclusiva até quase 6 meses, porque eu deixei ela experimentar algumas frutas, né, uns 15 dias antes dela completar 6 meses, mas de maneira geral foi assim, até os 6 meses, só no leite materno, e aí a partir daí a gente começou a introdução alimentar. Mas eu tive muita dificuldade na introdução alimentar da Yasmin, porque ela, até 1 ano de idade, praticamente, o alimento preferido dela ainda era o leite materno. E assim, o Ministério da Saúde, ele fala que o bebê, ele deve mamar até os 2 anos de idade ou mais. Mas no meu caso, quando a Yasmin completou 1 ano e 1 mês, eu cheguei ao meu limite da amamentação. Eu não estava mais conseguindo amamentar ela com prazer, porque eu estava tendo consequências negativas para mim e eu vi que para ela também. Então eu emagreci demais, na gravidez eu ganhei 14 quilos e na amamentação eu perdi 20. E a Yasmin não queria comer direito e não queria dormir direito. Ela passava a noite inteira mamando e o dia inteiro ela preferia mamar do que comer. Então eu cheguei a essa decisão de que ia ser melhor para mim e para ela encerrar, era o encerramento necessário, né? Então eu não queria fazer o desmame dela de qualquer jeito, eu não queria mentir dizendo que estava doente, eu não queria colocar um gosto ruim no bico do peito para ela não querer mais porque estava ruim, porque era algo que ela gostava e eu não queria que a lembrança dela, a última lembrança dela do peito fosse uma lembrança de um gosto ruim, né? Então eu pesquisei muitos relatos, né, muitas experiências de muitas mulheres de como elas desmamaram. E eu decidi que ia ser aquele desmame abrupto, né? Ia ser de uma vez, até mesmo pela minha necessidade de desmamar logo, né? Porque eu estava perdendo peso muito rápido, praticamente 1 quilo a cada semana. Então eu precisava resolver isso logo, então o gradual não ia rolar. E como foi que eu fiz? Na primeira tentativa, foi numa segunda-feira, e aí eu decidi, dentro do carro, ela estava mamando, pegou no sono, eu decidi, não, hoje eu vou desmamar. E quando foi à noite, eu já tinha decidido que eu não ia mais oferecer a mama para ela. Mas eu estava na casa da minha mãe, ela tinha acabado de se mudar, a gente estava num ambiente, né, que não era o quartinho dela, aquele ambiente dela. Então eu cedi, né, eu dei de mamar para ela, tanto que ela quis e decidi, não, pois amanhã vai dar certo. E aí quando foi no dia seguinte, quando eu fui colocar ela para dormir, né, então eu dei de mamar para ela e conversei com ela enquanto ela mamava, falando, olha, essa vai ser a última vez que você vai mamar o PP vai acabar e o bebê não vai ter mais o PP. O tempo todo que ela estava mamando eu contava isso para ela e ela esvaziou as 2 mamas, assim, eu acredito que ela entendeu naquele momento, né, porque depois ela, acho que ela esqueceu tudo. Porque quando chegou a noite, chegou a hora dela dormir, e aí sim, a gente estava no quarto dela, e quando ela pediu, eu não ofereci, eu disse, o PP acabou, não tem mais o PP. E aí sim, começou o choro, começou, né, toda aquela gritaria, eu quero PP, eu quero PP, eu quero PP. E eu dizia, o PP acabou, mas a mamãe tá aqui e a mamãe te ama. Então, durante todo esse tempo que ela estava chorando até dormir, era o tempo todo eu falando, o PP acabou, mas a mamãe tá aqui e a mamãe te ama. Foi essa forma que eu decidi fazer com ela. Eu não queria ficar em outro quarto, eu não queria deixar ela com outra pessoa, eu queria que esse momento fosse nosso. E realmente foi e deu muito certo. Ela chorou uns 15 minutos, mas aí ela pegou no sono, sem mamar, e dormiu a noite inteira. E eu me assustei assim, mas nossa, deu certo! E quando foi de manhã, assim, os 10 primeiros dias são os dias mais difíceis, porque são os dias que a criança ainda chora, né, pelo peito, e o peito ainda dói muito porque ele enche demais, né? Mas são 10 dias que depois dele você consegue respirar e ver que deu certo, né? Então,
A Yasmin começou a dormir desde o primeiro dia, a noite toda, e ela começou a comer desde o primeiro dia tudo que a gente oferecia para ela. Para você ter noção, antes de eu desmamar, ela vomitava banana. Hoje, banana é a fruta preferida dela. Melancia, ela não aceitava quase nenhuma fruta, ela não aceitava sopinha, ela não aceitava praticamente nada. E ela passou a aceitar praticamente tudo. Tudo, eu não vou dizer porque nem eu como de tudo, né? E algo muito interessante que eu aprendi nesse momento do desmame foi que naquele momento que ela estava ali comigo, né, no meu colo, e eu não queria dar o peito para ela porque eu sabia que era necessário não dar o peito para ela. Deus falava muito comigo sobre isso, porque muitas vezes acontece isso com a gente, né? Nós precisamos deixar de fazer alguma coisa, nós precisamos passar para um novo nível e muitas vezes Deus faz esse desmame com a gente, sabe? Ele tira algumas coisas da gente, Ele nos tira da zona de conforto para que a gente possa mudar de nível. E muitas vezes a gente chora, a gente esperneia, a gente fala, mas eu quero, mas Deus sabe o que é melhor para nós. O que nos resta é confiar e saber que realmente depois daquele momento de esperneio, de choro, de tristeza, é saber que vai ser melhor, porque é o que Ele tem para nós, o melhor. Então, a partir desse momento, eu também passei a evitar roupas que tivessem decote, que ela pudesse ter acesso fácil. Eu não mostrava para ela, porque na hora que ela visse, ela podia querer, né? Então, a gente tem que facilitar esse processo para a criança, porque ela não entende o que está acontecendo, mas ela consegue assimilar aos poucos, né? E a Yasmin foi uma bênção mesmo. Então, essa foi a forma que eu fiz o desmame da Yasmin. Se você está tendo dificuldade, eu espero que tenha te ajudado. E bom desmame para você também. Abraço!